Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje vai fazer o tema Os 10 Mandamentos em Nós. É pela Casa Espírita de Amor e Caridade ajudando a caminhada. Beth, obrigado por ter aceito o nosso convite e uma boa palestra para todos vocês. E é isso. Obrigada por tudo, pelo carinho, pelo convite. É uma alegria estar aqui e convido a todos que elevemos os nossos pensamentos ao mais alto, pedindo ao nosso Criador que nos abençoe neste momento, nesses próximos minutos, que a espiritualidade amiga possa nos inspirar, que todos esses conhecimentos maravilhosos que esses benfeitores têm nos trazido ao longo de séculos, possam calar fundo em nosso entendimento, em nosso coração, e que nos coloquemos à disposição para praticá-los no nosso dia a dia. Senhor, se conosco hoje e sempre. Então, como o Rodrigo falou, o tema de hoje é os 10 mandamentos em nós. Então, 10 mandamentos significa 10 palavras. É o decálogo. E eles resumem a lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai e foi escrito em 2 tábuas de pedra. Os 10 mandamentos aparecem em 2 livros da Bíblia hebraica, no Êxodo e no Deuteronômio. Então, Moisés é que trouxe os 10 mandamentos. Vamos fazer, assim, uma retrospectiva para conhecer um pouco da história de Moisés. Emmanuel, mentor do Chico Xavier, naquele livro fantástico, A Caminho da Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, nos conta que havia uma estrela chamada, há uma estrela chamada Capela. E a estrela tem planetas ao seu redor. Um desses planetas que gira ao redor dessa estrela, Capela, evoluiu, passou do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É o que também está acontecendo hoje aqui no nosso planeta. E os espíritos que não acompanharam esse progresso geral da humanidade daquele planeta foram exilados para o planeta Terra. Então, o governador daquele planeta fez um acordo com Jesus, o governador do nosso planeta, pedindo a permissão para enviar esses espíritos que já tinham uma grande evolução intelectual, mas não moral. Então, não acompanharam a evolução moral da humanidade daquele planeta. Então, Emmanuel nos diz: dos espíritos degredados da Terra, esses que vieram à Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Então, eles eram de Capela, os hebreus. E eles foram uma raça, assim, muito evoluída naquela época, não em relação ao planeta lá de Capela, mas em relação ao planeta Terra, eles eram bastante evoluídos. E é que eles, então, levaram adiante a ideia do Deus único, o Deus onipotente, o Deus de justiça, de amor, de fraternidade e as leis de Deus. Então, Emmanuel fala que os hebreus tinham uma grande certeza na existência do Deus único. Eles estavam convictos. Eles eram monoteístas, mas, ao mesmo tempo, eles eram muito orgulhosos. Eles não queriam se misturar com as demais raças da Terra. Eles eram um povo nômade. No ano 2000, mais ou menos, antes de Cristo, faz 4.000 anos, né? O Abraão, um hebreu, foi escolhido para dirigir esse povo até a terra de Canaã, que era uma terra prometida. Por isso, ele foi considerado o primeiro grande patriarca
do povo hebreu, o pai do povo hebreu. Ele é que deu início à religião monoteísta. Mais tarde, nessa região de Canaã, surgiu uma grande seca. Todo esse povo, né, os israelitas, porque eles eram descendentes de outro patriarca chamado Israel, por isso que eles também são chamados israelitas. Mais tarde, né, chegou uma grande seca nessa região de Canaã, e esse povo foi então até o Egito. Lá eles ficaram por mais ou menos 4 séculos, por mais de 4 séculos, na verdade. E eles foram se tornando um povo muito numeroso. Os egípcios acabaram se sentindo ameaçados diante dessa explosão demográfica, né, do povo hebreu e começou a impor pesados tributos a eles. E também, para evitar assim que a população israelita aumentasse, o que fez o faraó Ramsés II, né, o soberano lá do Egito? Ele mandou matar todos os bebês recém-nascidos do sexo masculino dos hebreus, do povo hebreu. A mãe de Moisés era uma hebreia. Então, ela deu à luz a essa criança e conseguiu escondê-lo durante 3 meses. E ela sabia, ela morava perto do rio Nilo, perto do palácio, né, do faraó. O faraó tinha uma filha, uma princesa, que todo dia ia tomar banho no rio Nilo. Então a mãe de Moisés teve uma ideia. Ela pensou: vou colocar o meu filho, tinha 3 meses, numa cesta, né? Puseram, pôs betume para a cesta não entrar água, colocou o bebê numa cesta e a correnteza do rio Nilo levou até onde a princesa se banhava. E ela ficou encantada com aquele bebezinho, ela o recolheu e o adotou. Moisés acabou sendo educado nesse palácio, junto aos outros príncipes. E já na idade adulta aconteceu um incidente. Ele acabou matando um guarda egípcio. E aí ele teve que fugir. Então ele foi, né, para longe do Egito. Depois de um certo tempo, Moisés ouviu uma voz, porque Moisés era um grande médium. E a voz lhe dizia para voltar ao Egito, para libertar os israelitas que lá ficaram, porque só ele fugiu, os outros continuaram lá. Então Moisés foi lá, pediu para o faraó, fez uma negociação, mas o faraó não teve jeito, não concordou. E aí que surgiram aquelas pragas do Egito, a gente vê no Velho Testamento, tem filmes maravilhosos que falam dessa história, até que, por fim, o faraó acabou permitindo que os hebreus partissem, os hebreus eram escravos do povo egípcio. Mas o faraó se arrependeu. Depois que os hebreus partiram, logo em seguida o faraó se arrependeu, reuniu o seu exército e foi no encalço dos israelitas, perseguindo-os. Na altura do Mar Vermelho, eles precisavam passar pelo Mar Vermelho, diz a história, diz a Bíblia, o Mar Vermelho se abriu, porque Moisés tinha muita mediunidade, inclusive de efeitos físicos, e o Mar Vermelho se abrindo, todo esse povo, né, israelita conseguiu passar a seco para o outro lado. Mas quando os egípcios os alcançaram, chegaram no Mar Vermelho, o mar se fechou e eles morreram afogados. Essa história é muito interessante, né? A gente vê até filmes, né, assim, fantásticos que contam essa saga. E aí, Moisés e o seu povo viajavam pelo deserto. Já há 3 meses eles estavam nessa travessia. Isso era o ano de 1200, mais ou menos, antes de Cristo. E Moisés subiu ao monte Sinai. E lá ele recebeu os 10 mandamentos, quer dizer, as tábuas da lei, o decálogo. E ele disse, aquelas duas
tábuas de pedra, que foi o próprio Deus, que eles chamavam de Jeová, que havia escrito nessas tábuas a fogo, né? Mas Emmanuel, no livro Consolador, do Chico Xavier, escrito pelo Chico Xavier, na questão 269, nos explica que, embora Moisés trouxesse consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, era impossível que o grande missionário dos judeus e da humanidade, porque ele trouxe a primeira revelação, era impossível que ele pudesse ouvir o Espírito de Deus. Os 10 mandamentos, explica Emmanuel, foram ditados por emissários de Jesus, o governador do nosso planeta. Foram ditados, né, foram trazidos a Moisés. Então, por isso que Moisés é chamado também de legislador, porque ele divulgou essas leis, os 10 mandamentos. Ele também era um profeta e um grande médium. Então, essas leis, elas foram necessárias para regulamentar a vida em sociedade do povo hebreu. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, Allan Kardec nos explica que há duas partes distintas na lei mosaica. Tem a lei de Deus, que foi essa, os 10 mandamentos promulgados no Monte Sinai, é um conjunto de princípios relacionados à ética e à adoração. E os 4 primeiros mandamentos falam do amor a Deus, os outros 6, porque são 10 no total, né? Falam do amor ao próximo. Então, os 10 mandamentos são uma síntese das leis divinas, que ensinam que há um único Deus e temos obrigações para com Deus, para com o próximo e para conosco também. Então, essa é a lei divina. Mas também Moisés elaborou, instituiu leis civis, leis disciplinares, que eram necessárias para organizar o povo como uma nação, mas eram leis duríssimas. Por exemplo, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, porque eles eram ainda um povo muito bélico, eles eram guerreiros, eles precisavam ser controlados pelo medo. Eles ainda não compreendiam pela razão, pelo raciocínio. Seria muito exigir, né, daquele povo que ainda estava nos primeiros passos no seu desenvolvimento moral. Então, essas leis civis eram adequadas àquela época, àquele povo. Só que de lá para cá, a legislação humana evoluiu muito. Hoje, já se fala nas leis que é preciso respeitar a vida, respeitar a liberdade. Isso está na lei, se na prática não acontece, mas está escrito lá na lei. Mas, né, essas leis civis de Moisés, não, mandavam até matar. Então, Allan Kardec nos explica que o Moisés foi obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Então, para dar autoridade a essas leis civis, o Moisés dizia que também eram ditadas por Deus. E Allan Kardec nos diz: só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. Então, o povo vagou durante 40 anos pelo deserto, os mais velhos, né, aqueles que ainda mantinham os costumes trazidos lá do Egito, eles foram morrendo nessa travessia. Moisés também já era idoso, então ele passou a liderança do povo para Josué. Ele subiu a um outro monte, o Monte Nebo, ele avistou a terra prometida e morreu. E lá nesse Monte Nebo ele foi enterrado, foi seu sobrinho que enterrou. O enterrou foi o Essen, que deu depois origem aos essênios.
Então, os 10 mandamentos. Mandamentos significa mandar, né? É uma autoridade que institui o mandamento. No caso, 10 mandamentos foram emissários de Jesus para trazer ordem, disciplina. Então, nós vamos aqui elencar esses 10 mandamentos. O primeiro diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farás imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que seja nas águas sob a terra. Não os adorarás e não lhes darás culto. Então, esse mandamento nos diz para amar um Deus único, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, porque a Deus nós devemos tudo, por isso que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. A Ele devemos nossa vida, o nosso planeta, tudo. Então, precisamos dar a Deus o primeiro lugar em nossas mentes. Tudo o que somos devemos a Ele. O André Luiz, no livro Evolução de Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos, né, psicografia de Chico Xavier, comenta, faz um comentário sobre cada um desses 10 mandamentos. Então, em relação ao primeiro, o André Luiz nos fala: consagra amor supremo ao Pai de bondade eterna, nele reconhecendo a tua divina origem. Ele, né, que nos criou. E aí o mandamento também, os 10 mandamentos, nos diz, né, para não adorar imagens, não praticar cultos exteriores. E aí nós podemos também que não convém idolatrar coisas, pessoas, desejos, porque nós vamos ficar presos a eles. Não, devemos adorar a Deus em espírito e verdade. E o André Luiz também nos diz: precata-te contra os enganos do antropomorfismo. É achar que Deus é semelhante a nós, aquele velhinho de barba branca sentado no trono. Não. Porque padronizar, diz André Luiz, os atributos divinos absolutos pelos acanhados atributos humanos é cair em perigosas armadilhas da vaidade e do orgulho. Então, nós nem imaginamos como são esses atributos divinos, que são infinitamente perfeitos. Agora, nós, ainda humanos, temos atributos acanhados. Quais são esses atributos? Nossas qualidades, nossas virtudes. Então, nós não podemos pensar em Deus sob a nossa ótica. Ele está muito além do nosso entendimento. Então, no politeísmo, né, as pessoas, na época do politeísmo, né, que havia povos que não eram monoteístas no tempo de Moisés. Os hebreus eram, acreditavam num Deus único, mas haviam outros povos, os politeístas. Eles tinham pouco entendimento das coisas transcendentais, aquilo que ia além da matéria. Por isso que eles atribuíam vícios e virtudes aos deuses lá, né? Lá na Grécia, em Roma, né? Os deuses se encolerizavam com a desobediência dos seus fiéis, eles se vingavam castigando de pessoas e povos, eles ficavam lisonjeados com as oferendas, com os cultos, com as adorações. Mas a gente pode ver que hoje em dia há muitas pessoas que ainda acreditam que Deus, nosso Criador, tem essas características humanas. Ah, não faz isso. Deus está olhando, Deus castiga, Deus vai ficar triste com você. Tem pessoas que ainda estão nesse estágio de entendimento. Segundo o mandamento, não tomarás em vão o nome do Senhor vosso Deus. E Jesus, depois, né, 1.200 anos depois de Moisés,
nos ensinou, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, não podemos jurar, não podemos tomar o nome de Deus em vão. A André Luiz fala, abstente de envolver o julgamento divino na estreiteza de teus julgamentos. Eu juro por Deus que eu estou falando a verdade. Nossos julgamentos são muito estreitos, não podemos nos comparar a Deus. Terceiro mandamento. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Mas aí Jesus disse, todos os dias são santificados. O que é santificar? É valorizar os dons da vida, é cuidar do corpo, é trabalhar no bem. Então, por isso, Jesus nos fala para santificar todos os dias, inclusive o sábado, porque no tempo de Jesus, os judeus não podiam trabalhar no sábado. No entanto, Jesus disse: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E André Luiz nos fala em relação a esse mandamento. Recorda o impositivo da meditação em seu favor e em benefício daqueles que atendem na esfera do trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Então, está aqui André Luiz falando da importância do trabalho. Quarto mandamento. Honrarás a teu pai e a tua mãe a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Nossos pais nos deram a vida, não importa se eles foram bons ou maus, eles nos deram a oportunidade dessa reencarnação. A nossa dívida, compara com eles, é imensa, porque a gente não pode retribuir, né, toda essa vida que eles nos deram, lhes dando a nossa vida de volta. Né? Não podemos retribuir pagando com a nossa própria vida. Então, né, o mínimo que podemos lhes dar é respeito, é atenção. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe, os Espíritos nos explicam, nos ensinam. Não se pode amar o próximo sem amar os pais. Mas honrar implica um dever a mais, o da piedade filial. 2 pontos. O respeito, a estima, a obediência, a condescendência, né? Sermos pacientes, compreensivos, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, honrar pai e mãe é respeitá-los, assisti-los nas suas necessidades, tanto materiais como afetivas, dando-lhes carinho, proporcionando-lhes repouso na velhice. Então, esse quarto mandamento diz: honra teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Uma dilatada vida na terra. Interessante, né? É que naquela época, né, isso foi escrito há 3.200 anos, mais ou menos, foi no ano 1200 a.C., né, os 10 mandamentos, naquela época a visão dos hebreus não ia além da vida física. Eles não compreendiam a vida futura no plano espiritual. Eles eram, assim, mais fortemente tocados pelo que viam, do que pelo que era invisível, e que fugisse ao alcance do entendimento deles. Então, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, eles estavam no deserto. O que eles mais queriam? Chegar à terra da promissão e viver um longo tempo nela. Isso era o sonho de consumo, né, dos hebreus. Então, por isso que esse mandamento diz, o quarto mandamento, honra teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra. É a recompensa, né, a bem-aventurança de honrar pai e mãe, chegar na terra da promissão e viver bastante nela. Mas mais tarde Jesus trouxe novos
ensinamentos que estavam ao alcance do povo, né, da época de Jesus, porque já havia passado 1.200 anos. Então, Jesus fala: meu reino não é deste mundo. Há uma felicidade futura, além da vida material. Mas no tempo de Moisés, né, o povo não entendia isso. E André Luiz, comentando o quarto mandamento, nos diz: lembra-te de que a dívida para com teus pais terrestres é sempre insolvável, não dá para solver, não dá para pagar, por sua natureza sublime. Quinto mandamento: não matarás. Então, não é só não matar o outro, não matar também a nós mesmos, com falta de cuidados, não matar os sonhos, os ideais, as esperanças dos outros, com o nosso pessimismo, com a nossa lamentação, com a nossa revolta. E o que plantarmos, iremos colher. Nós seremos responsabilizados pelas vidas que diretamente ou indiretamente ajudamos a eliminar ou a prejudicar. E a André Luiz fala: responsabilizar-te-ás pelas vidas que deliberadamente extinguires. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Seremos responsabilizados pelo prejuízo que levarmos aos sentimentos das outras pessoas. Tudo está submetido à lei de ação e reação. Então, se a gente engana alguém, um dia também seremos enganados. Não é castigo de Deus, não, é questão de aprendizado. Sentir assim, na pele, o que fizemos aos outros, né? E também a palavra adultério tem um sentido mais amplo. É pecado por pensamento, porque todo ato começa com uma ideia. E o André Luiz fala: foge de obscurecer ou conturbar o sentimento alheio, porque o cálculo delituoso, né, a gente planejar prejuízo de alguém, emite ondas de força desorientada, que voltarão sobre ti mesmo. Né? O que a gente emana de pensamento, de sentimento, de vibração, volta para nós. Sétimo mandamento: não furtarás. Mas também não é só não roubar dinheiro, não roubar coisas, mas também não roubar o tempo do outro, não roubar o sossego do outro. Se nós roubamos, um dia também seremos roubados. Ação e reação. A não ser, né, que se o nosso amor cobrir a multidão dos nossos pecados, a gente fez uma maldade, mas a gente fez boas coisas e aí há uma compensação. Jesus disse, né, que o amor cobre a multidão de pecados. É a misericórdia de Deus. E André Luiz fala: evita a apropriação indébita, né, roubar, né, para que não agraves as próprias dívidas. Nosso karma. Oitavo mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nossa, isso daí falta muito para a gente aprender, porque a calúnia, a fofoca, a maledicência, as fake news que a gente ajuda a espalhar, tudo isso será contabilizado como débitos na nossa ficha kármica. André Luiz nos fala: desterra de teus lábios, quer dizer, tira dos teus lábios toda palavra dolosa que faz mal ao outro, a fim de que não se transforme um dia em tropeço para os teus pés. Tudo que vai e volta. Nono mandamento: não desejarás a mulher do próximo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, no item 5, pensamento, pecado por pensamento e adultério, Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela.
E o Evangelho, segundo o Espiritismo, também nos explica que Jesus usou essa palavra adultério numa concepção mais ampla. Então, é sinônimo de mal, de pecado, de maus pensamentos, porque Jesus falou: se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Então, a pureza não é só dos atos, mas também do pensamento. Tem as pessoas que já não têm mais maus pensamentos, não pecam por pensamento, já realizaram o seu progresso. Tem as pessoas que ainda têm maus pensamentos, mas, sabe, fazem o possível para repeli-los, para não cair nessa tentação. Eles estão se esforçando para vencer essas imperfeições, para avançar na sua reforma íntima. E agora não, tem pessoas que se comprazem com seus maus pensamentos. E eles ainda têm um grande trabalho de mudança interior ainda a realizar, né, por muitas encarnações, quiçá. O 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Não cobiçarás. A cobiça é aquele desejo exagerado de possuir ou de conseguir alguma coisa que é do outro. Então, nós precisamos ter muito cuidado com a cobiça, com essa ganância e também com a inveja, com o ciúme, porque no caso da inveja, do ciúme, a gente, além de afastar, né, as pessoas que a gente quer perto da gente, a gente se desequilibra também e acaba se transformando, isso tudo se transforma em doença. E André Luiz diz: acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade. Esses 10 mandamentos que foram trazidos por Moisés são a primeira revelação divina, enviados de Jesus, né, traz essa missão, né, de nos trazer as leis de Deus. Jesus, com a Boa Nova, nos trouxe a segunda revelação e Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olha, amar a Deus é o resumo daqueles primeiros 4 mandamentos. E o próximo como a nós mesmos, porque tudo que vai e volta, né? Então, se a gente ama a nós, amamos o próximo, se amamos o próximo, amamos a nós, resume os 6 últimos mandamentos. E o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, é a terceira revelação. Existe também uma relação entre os 10 mandamentos e as leis morais que estão lá no livro dos Espíritos, no livro 3º. Então, o primeiro mandamento diz: amar a Deus, não ter imagens esculpidas, não adorar, não, coisas. O segundo, não usar o nome de Deus em vão. E aí a gente vê que está relacionada à lei de adoração. O terceiro mandamento: santificar o sábado, santificar, trabalhar no bem para os outros, para o planeta, para nós, para a nossa reforma íntima, é a lei do trabalho. O quarto mandamento: honrar pai e mãe. O quinto: não matar. O sexto: não cometer adultério. O sétimo: não furtar. O oitavo: não dar falso testemunho. O nono: não desejar a mulher do próximo. E o 10º: não cobiçar as coisas alheias. Estão relacionados à lei de sociedade. Viver bem em sociedade. Lei de justiça, amor e caridade, como nós interagimos com o próximo. Então, a gente vê que as leis morais que estão lá no livro dos Espíritos abrangem ainda outros aspectos da nossa vida,
Porque aqui a gente falou de lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade, lei de adoração, lei de trabalho. Mas há outras leis que a codificação nos traz. Está lá no Livro dos Espíritos. A lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade. Quer dizer, a doutrina espírita ampliou o nosso entendimento sobre as leis de Deus em relação à época de Moisés, que à medida em que vamos evoluindo, novos ensinamentos são trazidos pela espiritualidade. Bom, os 10 mandamentos e nós. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós podemos seguir as leis de Deus, obedecer os 10 mandamentos, ou não. Só que a nossa felicidade vai depender de obedecermos os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos são um código básico de conduta, que define, como nós vimos, a nossa relação com Deus e com o próximo. Para que haja paz, para que haja ordem, para que haja solidariedade entre as pessoas. Para que o nosso mundo seja um mundo melhor, onde haja pessoas livres, sociedades livres, que se respeitem, que se ajudem, um mundo livre de tirania, livre de crueldade, um mundo sem opressão, um mundo sem injustiça social, um mundo sem exploração, um mundo sem discriminação de qualquer tipo, um mundo onde todos somos solidários e fraternos. Isso ainda não acontece, né? Infelizmente, ainda falta, porque o mal ainda sobrepuja o bem. Né? Tem muitas pessoas que não seguem os 10 mandamentos, mas nós estamos nessa época de transição, estamos caminhando para nos tornar um mundo de regeneração. Quando vai ser, vai depender da gente, né? Então, os 10 mandamentos, a boa nova que Jesus nos traz, o seu evangelho, e o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, são ensinamentos divinos enviados pelos mensageiros de Jesus. Por isso, eles são universais. Eles são para todos os povos, para todos os tempos. Então, qual é a parte que nos cabe? O que Jesus e os nossos mentores esperam de nós? Que nos tornemos pessoas melhores. E para isso, nós precisamos conhecer os 10 mandamentos e colocá-los em prática. Todos os dias, em todas as situações da nossa vida. É um grande aprendizado ainda, né, a realizar. Então, eu gostaria de convidar aqueles que nos ouvem hoje, nos próximos dias, que façamos uma vibração ao nosso lindo planeta Terra, esse planeta azul, essa natureza maravilhosa, mas ao mesmo tempo tão judiada. Nós vibramos pela paz mundial, pela paz entre os povos, pelas justiças, pelas igualdades, pelas liberdades. Nós vibramos pela saúde de todos. Nós vibramos por todos os lares, todos os habitantes do nosso planeta, por todos os animais, por todas as plantas. Nós vibramos por todos aqueles que estão na pátria espiritual, aqueles que estão trabalhando na seara de Jesus e também por aqueles que ainda estão desviados do caminho da felicidade, que eles possam receber a luz em seus corações e possam acordar para o grande projeto da nossa vida, que é a construção do reino de Deus em nós, em busca da nossa felicidade. Nós vibramos por todos aqueles que estão sofrendo aqui nessa nossa terra, pelos hospitais, pelos asilos, pelos moradores de rua. Nós vibramos por todos aqueles que estão partindo para a pátria espiritual,
e para os seus familiares, que todos possam ser amparados, fortalecidos. Senhor, fica conosco, Senhor. Nós te pedimos, abençoa nossos lares, nossos familiares, dá-nos bastante entendimento para cumprir os propósitos da nossa vida, que possamos viver essa nossa vida da melhor forma possível, em benefício de nós mesmos, dos nossos semelhantes e do nosso planeta. Senhor, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, amigos. Uma boa noite, muita paz. Ô, Beth, tem mensagens de carinho aqui para você. Quer que eu leia? Lê, A, por Fra- favor, eu não a consegui ver. Fátima, a Fátima Graves Herbinati escreveu: boa noite, irmãos. Escreveu: boa noite, Beth. E daí escreveu: você explica com um desempenho maravilhoso e nos deixa cheios de sabedoria. Que delícia! E tem aqui a mensagem Ah, dela: linda, escreveu: show oh, de palestra, que delícia obrigada, te Fábio. ouvir. E daí a Luz Obrigada. Divina escreveu: boa noite. A Luz Divina entrou. E daí a Fátima de novo: é isso aí. Daí escreveu, a Fátima de novo escreveu: deixa eu ver aqui, Beth, eu amo as suas palestras, lindas. Tem mais gente escrevendo aqui, peraí. Você está parecendo uma jornalista de TV, a Fátima escreveu. Excelente, a Fátima escreveu. E o Wilson escreveu, excelente, obrigado. E daí a Batata News escreveu, concordo com a Fátima. A Batata É o News de buraco. novo. Batata Ah, News é o buraco. o Burato escreveu, parabéns, Beth, brilhante. São esses os recados. Agradeço muitíssimo o carinho de De todos. Muito, muito obrigada. nada. Vou encerrar a live, pessoal. Muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos. Obrigado por seguirem a live da Beth. Obrigado a todos. Até a próxima live, que é do nosso amigo Burato. Como que era? Anuncia aí. Caridade A aos caridade com os criminosos. criminosos. Isso. Obrigado. A caridade com os criminosos amanhã, pessoal. Não percam. Com o nosso amigo irmão Burato, que ele vai fazer às 8 da noite. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de todos. Obrigado por ter acompanhado. E até amanhã, às 8 da noite. Valeu!